Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas. A gente vai ter nossa primeira aula de física sobre cinemática, os conceitos fundamentais de movimento uniforme. Essa nossa aula aqui vai abrir o cursinho Nubo para física e eu espero que vocês estejam muito animados, o quanto eu também estou. Então, o nosso roteiro de aula, eu vou me apresentar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai estudar, quais são as divisões da física, depois a gente vai abordar os conceitos fundamentais da cinemática, vamos falar sobre espaço, velocidade e o movimento uniforme, quais são as características deles. Tá bom? Beleza? Bora lá? Todo mundo preparado? Então, primeiro de tudo, me chamo Lucas. Atualmente sou estudante de engenharia de energia ali da UFSC, campus Araranguá, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou estar atuando no cursinho Nubo como professor de física. Então eu vou abordar a área de cinemática e a área de leis de Newton. Isso aqui, e as leis de Newton vão ficar para depois. Primeiro a gente vai abordar a cinemática. E eu quero propor uma regra para vocês. Toda vez que vocês não entenderam algo ou forem começar uma aula que vocês consideram difícil, respirem fundo, se acalma que vocês conseguem. Eu tenho certeza disso. Então respire fundo e vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai fazer a introdução do que a gente vai estudar. Então, se a gente pegar física é um pacotão. A gente pode dividir a física em um pacote clássico e um pacote moderno. O que a física clássica estuda? Ela estuda aqueles efeitos macroscópicos, aqueles efeitos grandes que a gente pode visualizar no dia a dia. E geralmente está relacionado com baixa velocidade. Então, como exemplo, eu tenho órbita dos planetas, eu tenho movimento de fluido, eu tenho máquina de Carnot, ou, por exemplo, roldanas e planos inclinados, e também tem a trajetória de um carro, por exemplo. Já a física moderna é aquela física que estuda as coisas pequenininhas, aquelas coisas microscópicas. Então, eu estou falando de tamanho de núcleo de átomo, os núcleos envolvidos, então aquelas coisas que são pequenininhas, que a gente não consegue ver a olho nu. E, geralmente, ela está associada a uma alta velocidade. Então, alguns exemplos da física moderna estuda a fissão e fusão nuclear, o efeito fotoelétrico, o decaimento radioativo, claro. Então, depois de dividir essas duas caixas, a gente vai pegar a caixa da clássica, e dentro da caixa da clássica, a gente tem a física mecânica, ou seja, a física mecânica clássica. E o que a gente vai estudar dentro da física mecânica clássica? A gente vai estudar o movimento e o repouso dos corpos. Simples assim. E dentro da caixa da mecânica, a gente pode dividir, na minha área de atuação, a gente vai dividir em três, mas tem mais áreas que os outros professores vão explicar. A gente vai ver cinemática, estática e dinâmica. A cinemática é o estudo do movimento sem levar às causas. Então eu quero saber posição, velocidade e aceleração, sem me importar quem causou o movimento. Já a estática e dinâmica é aquele fenômeno que a gente vai estudar quem causou o movimento ou qual foi a causa do movimento. Então eu estou relacionado com força. Qual é a força que impulsionou o movimento ou que deformou o movimento? Então eu estou levando em consideração a causa. A diferença entre estática e dinâmica é que de estática as forças resultantes vão dar zero, na dinâmica o corpo pode se mexer e as forças resultantes vão dar diferente de zero. Beleza? Então a gente vai começar hoje pela cinemática. E entrando na cinemática, a gente precisa fazer algumas definições que vão ser muito importantes para os exercícios daqui para frente. Primeiro, a gente pode classificar o corpo. Ele pode ser um ponto material, um corpo extenso. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para simplificar o exercício. Toda vez que a gente pode considerar um corpo um ponto material, simplifica o exercício. Por quê? Porque a gente vai desconsiderar a dimensão do corpo. Então, eu tenho um corpo grande, a gente vai considerar um ponto material que condensa todas as suas propriedades. Só que ele não tem dimensão, ele não tem tamanho. Então, por exemplo, carga elétrica e massa, está tudo nesse pontinho pequeno e isso facilita o exercício. Já um corpo extenso, a gente não pode fazer essa simplificação. A gente tem que manter esse corpo grande e levar ele para o exercício e levar ele para suas contas. Então vamos ver no exemplo para ficar mais claro. O primeiro, eu tenho um carro na estrada e um carro estacionando. Galera, vamos supor que eu estou indo da minha cidade natal, Apucarana, até São Paulo, capital. Eu estou falando de 600 quilômetros de distância. Você acha que um carro de 10 metros importa no estudo de 600 quilômetros? Se você pensou, não, você está certo. A gente pode considerar o carro como um ponto sem tamanho e estudar o fenômeno desconsiderando o tamanho do carro. Só que se eu vou estacionar ele numa vaga apertada, o carro tem 10 metros, por exemplo, e
a minha vaga tem 15. Galera, se eu não levar em consideração o tamanho do carro, eu vou sair batendo em tudo quanto é lugar. Então eu preciso levar em consideração o tamanho do carro quando estou estacionando, e ele é considerado um corpo extenso. Já o carro na estrada é considerado um ponto material. De maneira análoga, um navio no oceano pode ser considerado um ponto material, porque olha o tamanho do oceano comparado com o tamanho do navio. Então eu posso pegar o navio e concentrar ele num pontinho e estudar todos os fenômenos que acontecem. Já o navio atracando num porto, parando num porto, ele é um corpo extenso, porque se eu não levar em consideração, pode dar algum problema. Pode bater, pode destruir o porto. Então ele tem que ser considerado como um corpo extenso. Então depende do exercício, o mesmo corpo pode ser ponto material, o corpo extenso. Por isso, é um conceito relativo, beleza, galera? Segundo conceito fundamental, referencial, muito importante. O que o referencial é? Ele é o corpo que observa o fenômeno. Então, ele vai ser nossos olhos. Se a gente mandar o referencial ser um objeto, a gente vai colocar nossos olhos dentro do objeto e observar tudo o que acontece dentro daquele objeto. Então, a escolha é arbitrária, o exercício pode falar ou a gente pode definir como a gente prefere, e só que a gente não pode mudar ele durante o exercício. Começou com um, termina com um. Vamos para mais exemplo. Então, a gente vai estudar o cruzamento de escanteio. A nossa referência pode ser várias. A nossa referência pode ser a bola, nossa referência pode ser o jogador que está cruzando, pode ser o defensor que quer tirar a bola, o atacante que quer fazer gol, goleiro ou qualquer outro lugar que a gente quer. Por isso que ele é um conceito relativo. Então, se eu falar que o referencial é o cruzador, a pessoa que está cruzando a bola, a gente tem que olhar a trajetória da bola como se os nossos olhos fosse a pessoa que está cruzando a bola. Beleza, galera? Muito importante isso ficar claro. Terceiro conceito fundamental é o conceito de repouso e movimento, tá? Qual que é a diferença? O conceito de repouso é quando a posição não muda em relação ao referencial. Já o conceito de movimento é quando a posição de um corpo muda em relação ao referencial. Tá. Ambos têm a palavra ao referencial. Isso não tá por acaso. Porque toda vez que alguém te perguntar o seu corpo está em movimento ou repouso, você não responde sim ou não. Você responde quem é o referencial. Se você não tem o referencial, você não pode falar se o corpo está em repouso ou em movimento. Tá? E com isso a gente pode exemplificar. Então vamos dar primeiro exemplo a uma pessoa dentro do ônibus. Eu estou sentado no ônibus, senta uma pessoa do meu lado. Essa pessoa está em movimento ou está em repouso comparado comigo? Galera, a posição dele muda em relação a meu corpo, onde eu tô? Não, ele está sempre do meu lado, independente se o ônibus está andando ou não. Então, essa pessoa que está do meu lado está em repouso. Só que se eu pegar a referência, uma pessoa que está no ponto de ônibus, fora do ônibus, eu estou andando com o ônibus e a pessoa está ali no ponto. Eu estou passando em relação à pessoa. Então, se eu estou mudando minha posição em relação àquela pessoa que está no ponto de ônibus, eu estou em movimento. Então, a pessoa que está do meu lado está em repouso e a gente está em movimento em relação a uma pessoa que está fora. Então, por isso que é o conceito relativo, porque ele pega o conceito de referencial e aplica no repouso ou movimento. Segundo exemplo, eu estou andando na rua olhando o celular. Galera, eu estou andando e meu celular está sempre aqui parado, com o meu braço parado. Sempre que eu estou olhando para o celular, ele está sempre na mesma posição. Se a posição não muda, está sempre aqui na minha frente, o celular está em repouso quando o referencial sou eu. Só que quando o referencial é uma pessoa que está passando do meu lado, vê, a pessoa está em movimento em relação ao celular que está aqui na minha mão. Se ele tá mudando a posição, é porque a pessoa está em movimento em relação ao celular. Claro? Último, lendo o livro numa rede. Eu estou balançando na rede, ó, estou balançando na rede e o livro está aqui na minha mão. Só que o livro está sempre aqui na minha frente. Eu não mudo a posição dele. Se eu não mudo a posição, ele está em repouso quando o referencial sou eu. Só que quando o referencial é uma pessoa que está sentada numa cadeira fora, ele vê o livro balançando junto com a rede. Então o livro está em movimento em relação ao referencial que está lá fora. Por isso que é o conceito relativo. Galera, isso tem que ficar muito claro. Se não entendeu, volta o vídeo e vê de novo. Mas espero que vocês tenham entendido. A gente já definiu tudo isso, esses conceitos iniciais, então a gente pode entrar
aonde vai ter os exercícios, que é espaço, posição e movimento uniforme nessa aula. Então, com isso, eu vou dar um exemplo motivador, que é o Lucas, o pé de feijão e sua corda. Esses dias, minha avó me ligou e ela pediu para levar um saco de feijão na casa dela. Só que eu tenho muito medo na hora de voltar porque eu me perco. Então, com isso, eu amarrei uma corda no meu portão e carreguei junto comigo até a casa da minha avó. Então, basicamente, eu fiz o que está descrito nessa imagem. Eu saí da minha casa, que é a bola amarela 1, fui na casa da minha avó na bola 2, e só que teve um problema, porque o saco de feijão estava furado. E a cada 10 metros caía um feijão. Então, esses 4 risquinhos são os feijões que caíram, e cada intervalo tem 10 metros aqui, tá bom, galera? Obviamente que isso está fora de escala, é só para a gente entender. Então a gente vai pegar esse exemplo e guardar, porque eu vou introduzir conceito e a gente vai voltar para o exemplo e falar o que esse conceito é no nosso exemplo motivador. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver a trajetória. Trajetória é o conjunto de posição ocupada por um corpo ao decorrer do tempo. Então, eu estou andando, todas as minhas posições que eu ocupei em minha trajetória. Se a gente voltar lá, por exemplo, motivador, galera, o que representa todas as posições que eu ocupei? É a corda, é isso mesmo. Eu sei que vocês pensaram isso. Então, a corda, no nosso exemplo motivacional, é a nossa trajetória, porque ela descreve todos os pontos, todas as posições que eu passei, tá? Claro? E com isso, explicando o exemplo motivador, eu vou trazer alguns outros exemplos. Então, a trajetória da pedra de um avião. Galera, esse primeiro exemplo eu trouxe porque é crucial o exemplo de referencial, tá? Então, primeiro você analisa a trajetória em referência ao piloto. O piloto sempre vê a pedra ou a bomba embaixo dele. Então, a trajetória aqui é uma linha reta. Se você pegar o referencial, uma pessoa que está aqui no chão, ela vai ver essa pedra ou essa bomba descrever esse arco. Então, vamos ver que a trajetória depende do referencial. Por isso, de novo, é um conceito relativo. O segundo exemplo é a rota do Maps, me desculpa, que é a segunda foto aqui. Então, ela me descreve da onde que eu parto, Belo Horizonte, até onde que eu até meu ponto final, que é aquele pontinho vermelho ali. Então, ele junta todas as posições que eu estou percorrendo. Igualmente ao rastro do avião. O rastro do avião, ele descreve todas as posições que o avião percorreu. Então, por isso que o rastro do avião é a trajetória também. Expliquei trajetória, a gente pode usar trajetória para definir espaço, que é posição. E ela me responde basicamente, a pergunta ela me responde a seguinte pergunta: aonde que o móvel está em relação à trajetória? Então, eu vou usar minha trajetória que eu já defini, que é minha corda lá do exemplo motivacional, estão lembrado? Para definir a posição. Então, eu posso escolher uma referência e uma orientação arbitrariamente. E é isso que a gente vai fazer junto. Eu vou pegar minha trajetória, que liga minha casa, ponto 1, minha bolinha 1, até a casa da minha avó, bolinha 2. E com isso, a minha trajetória é essa linha que percorre todos os espaços. Só que eu vou pegar aonde os feijões caiu e eu vou falar que esses são os meus espaços. Então, eu arbitrei que minha posição 0 é minha casa, e a cada 10 metros eu falei que é o espaço 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição e espaço são a mesma coisa, e posição 5 é a minha posição final. Então eu sei que, como minha referência é 0, minha posição 1 é o tanto que eu andei, mais a posição de referência. Então, 10 mais 0, eu tenho posição 10 metros. E assim vai. 20 mais 10 mais 10 vai dar 20, aqui eu andei mais 10 metros, 30, aqui eu andei mais 10 metros, 40, e aqui eu cheguei no meu objetivo, que dá os 50 metros, aqui é meu espaço final. E qual que é a unidade que eu estou usando? É metros, galera. Então, a gente definiu trajetória, a gente definiu as posições, que é esses pontos que a gente está querendo estudar, e com isso a gente vai definir o que é variação do espaço, variação de posição. Galera, a diferença é que eu tenho um delta. O delta é esse triângulozinho aqui. O que o delta representa? Eu quero saber o final menos o inicial. E eu tenho o delta S. Então, eu quero o espaço final menos o espaço inicial. Então, é essa fórmula que está aqui embaixo. A variação da posição, variação do espaço é S final menos S inicial. E aqui eu trouxe de bônus o exemplo de variação de tempo. Então, o tempo final menos o tempo inicial. E aqui é só um exemplo. Se o corpo T1
no tempo T1, o corpo está no espaço S1, no tempo T2, o corpo está no espaço S2. Então, a variação de espaço é S2 menos S1. Claro, galera? Então, a gente já sabe a trajetória, já sabe a posição, já sabe a variação de espaço, a fórmula de como calcular, a gente pode estudar o sinal da posição. O sinal da variação de espaço, desculpa. O sinal da variação de espaço pode ser negativo, quando o espaço final for maior que o espaço inicial, ele está andando a favor da trajetória. É eu indo da minha casa para minha avó. O espaço negativo é quando o espaço final é menor que o meu espaço final. O meu espaço final é menor que o meu espaço inicial, desculpa. Então é quando eu vou da casa da minha avó e volto para casa. Minha variação de espaço é negativa. Minha variação de espaço vai ser nula quando eu não saio do lugar. Meu espaço final é igual ao espaço inicial. E com isso a gente pode definir outro conceito que é a distância percorrida. Ela pode ser muito bem, muitas pessoas confundem com variação de espaço, só que tem uma diferença sutil, que é isso que a gente vai estudar. Tá? Então a distância percorrida, ela basicamente descreve o quanto efetivamente o corpo andou. Então eu não estou interessado com espaço final e espaço inicial, que é o que a variação leva em conta. Eu estou interessado quanto que você realmente andou, entendeu? Então, geralmente, a distância percorrida, Dzinho, é o módulo do deslocamento, tá? Então, essa é a diferença. E aqui eu trouxe um caso para exemplificar. Minha variação de espaço é o espaço final B menos o espaço inicial A, 30 quilômetros. Já minha distância percorrida, eu fiz toda essa curva aqui, ó. Então eu andei 50 quilômetros. Esse é um caso que a distância é diferente do que o módulo da variação. A distância percorrida é diferente do módulo da variação de espaço. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E por isso que eu coloquei geralmente, tá bom? Se a gente voltar para o nosso exemplo motivacional, a gente vai calcular qual que foi o ΔS, qual que foi a variação de espaço. Para o primeiro caso, espaço final menos espaço inicial, fórmula crua. Então, qual que foi o meu espaço final? A posição 5. Qual foi o meu espaço inicial? Posição 1. Quanto que vale a posição 5? 50. Quanto que vale a posição 1? 0 metros. Então, eu variei meu espaço 50 metros. Galera, variação de espaço, só estou interessado no ponto inicial e no ponto final, tá tudo bem? E aqui eu vou adicionar um pouquinho a mais. Eu fui para casa da minha avó e voltei até a posição 4 para passar na padaria. Qual que foi minha posição, minha variação de espaço? Minha variação de espaço continua a mesma coisa. Posição final menos posição inicial. Qual que é minha posição final? Posição final agora é o ponto 4, posição 4. Já minha posição inicial é o ponto 1, tá bom? Então, quanto que vale minha posição 4? Minha posição 4 vale 40 metros. Minha posição 1 ainda é a mesma, continua 0 metros. Então, minha variação de espaço foram 40 metros. Ficou claro, galera? Espero que sim. E agora a gente vai estudar a distância percorrida no nosso exemplo motivacional. Então, no exemplo motivacional, a gente pode afirmar que a distância é igual ao módulo da variação de espaço. Por quê? Eu percorri exatamente o caminho que o espaço está variando. Então, eu posso falar que isso é verdade. E, geralmente, no exercício, isso vão ser verdade, tá? Então, a minha distância percorrida é o módulo da minha distância, da minha variação de espaço. A variação de espaço que eu tive é 50 metros. Então, minha distância percorrida foi 50 metros. Simples, é assim. Só que agora, no caso que eu volto para a padaria. Então, esse aqui foi o caso que eu parei na minha avó, e aqui é o caso que eu volto para a padaria. A minha distância percorrida, ela vai se dividir em dois, da minha casa até minha avó e da minha avó até a padaria. Então, eu tenho deslocamento 1, variação do espaço 1, e a variação do espaço 2. Quem que é a variação do espaço 1? Espaço final, que é 50, menos o espaço inicial, que é 0. Agora, minha variação 2, eu saio da casa da minha avó e vou até a padaria. Então, a minha padaria está no ponto 40 metros e minha casa da minha avó está no ponto 50. Então, 50 menos 0 dá 50, 40 menos 50 dá menos 10. Então, galera, o que é módulo? Módulo, eu pego a intensidade, eu pego só o número, eu desconsidero o sinal. Então, aqui fica 50 mais 10,
que me dá 60 metros. Note que aqui eu desconsiderei o sinal por causa do módulo. Ficou claro, galera? Muito importante também, hein? E com isso, a gente pode entrar no conceito de velocidade média. A velocidade média, ela é definida pela razão de quanto o móvel andou pelo tempo que ele gastou. E galera, a gente pode fazer isso para tudo. Quando a gente está caminhando, a gente pode anotar o tanto que a gente andou e o tempo que a gente levou, e a gente descobre a velocidade média da nossa caminhada. Se a gente está andando de bicicleta, a gente pode ver no aplicativo lá quanto que a gente andou, pegar o tempo que a gente andou, e a gente descobre a nossa velocidade média. No carro também, a gente pode pegar o carro e anotar o tanto que a gente andou num trajeto, dividir pelo tempo cronometrado, e a gente vai descobrir a velocidade média do móvel. Então, a unidade mais usual é a unidade no SI, é metros por segundo, e a gente está muito acostumado a usar quilômetros por hora, que é o que aparece no nosso velocímetro do carro, tá? Por isso que eu trouxe ela. De novo, a gente pode, a forma para calcular velocidade média é só dividir ΔS por ΔT, porque é o quanto eu ando pelo tempo que eu gastei. Então, minha velocidade média pode ser positiva quando o meu deslocamento é positivo. Minha velocidade média pode ser negativa quando o meu ΔS for negativo. E minha velocidade média pode ser zero quando o meu ΔS for zero. Simples assim. E já que a gente definiu a velocidade média, que é a média de um percurso todo, a gente vai estudar um conceito de velocidade instantânea, e que é aquela velocidade que depende do ponto que você quer. Então, por exemplo, no meu exemplo motivador, eu não andei sempre na mesma velocidade. Só que se eu quero calcular a minha velocidade média, a gente vai calcular isso depois, eu pego o deslocamento total, divido pelo tempo total, eu tenho minha velocidade média. Só que a cada ponto eu estava com uma velocidade diferente. E isso que é velocidade instantânea. Ela me descreve a velocidade para aquele ponto. A velocidade média é a velocidade para aquele percurso inteiro. E para eu saber minha velocidade instantânea, eu preciso de um velocímetro, que é o que acontece nos nossos carros, tá bom? E agora, uma dica importante é que para eu converter metros por segundo para quilômetros por hora, é uma regra. Eu multiplico por 3,6. Se eu tenho uma unidade em quilômetros por hora e quero ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Beleza, galera? Vamos para o exemplo. No exemplo motivador, eu quero saber qual que é a velocidade média do meu percurso. Então, o que eu tenho que fazer? ΔS por ΔT. Qual que é o meu ΔS? É espaço final menos espaço inicial. Qual que é o meu ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Qual que foi o meu espaço final quando eu parei na minha avó? 50. Qual que foi o meu espaço inicial? 0. Qual que é o meu tempo final? Eu coloquei aqui, ó, tempo 5. Eu levei 150 segundos para percorrer esse deslocamento. Qual é o meu tempo inicial? Galera, se eu arbitrei espaço inicial zero, eu vou falar que também o tempo inicial é zero, porque quando eu soltei o cronômetro, se eu solto o cronômetro, ele está no tempo inicial a zero. Então eu consigo montar minha velocidade média dessa maneira aqui, substituindo o valor. O zero não me importa, fica 50 dividido por 5. Eu vou simplificar por 3, dividir em cima e embaixo por 3, eu tenho que minha velocidade média é 1/3 metros por segundo, é 0,33333 metros por segundo. Tá bom, galera? É simples assim. Velocidade média, ΔS por ΔT. ΔS é espaço final menos espaço inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Pego os dados do exemplo, coloco na fórmula, calculo. Certo? Perfeito? Então, com isso, a gente pode estudar, a gente pode classificar o movimento em relação à velocidade. Ele pode ser progressivo quando o ΔS é positivo. E por que quando o ΔS é positivo? Galera, porque o nosso tempo, a variação de tempo é sempre negativo, né? A gente sempre fala que o tempo inicial é zero e o tempo final é o tempo final do cronômetro. Então isso é sempre positivo. E se a fórmula ΔS por ΔT e o termo de baixo é sempre positivo, quem dita o sinal da minha velocidade é o termo de cima, ΔS. Então, a velocidade leva o sinal do ΔS. Se o ΔS é positivo, minha velocidade é positiva e meu movimento é progressivo. Se a meu ΔS é negativo, minha velocidade é negativa e ele é um movimento retrógrado, beleza, galera? Movimento progressivo, está andando em direção à minha orientação da trajetória. Meu movimento retrógrado, eu estou indo contrário à trajetória, eu estou andando de ré. Então, o meu movimento progressivo, no exemplo motivador, é eu indo da minha casa para minha avó. Já o movimento retrógrado é quando eu vou da minha avó para minha casa. Entendeu? Porque eu estou indo ao contrário à trajetória que eu arbitrei no meu exemplo motivador. E com isso a gente definiu tudo que a gente precisa para entrar no movimento uniforme. Tudo.
Então, aqui a gente vai pegar os conceitos que a gente estudou e aplicar. Então, qual que é a definição de um movimento uniforme? A definição de um movimento uniforme é aquela que a velocidade é constante e diferente de zero. Mas qual velocidade? É a velocidade instantânea, tá bom? Por quê? No movimento uniforme, a minha velocidade instantânea aqui embaixo é idêntica à minha velocidade média, tá bom? Então, em intervalos iguais, o móvel vai percorrer distâncias iguais. Eu tenho, por exemplo, minha velocidade instantânea é 20 metros por segundo. E minha velocidade média também vai ser 20 metros por segundo, porque essa é a principal característica do movimento uniforme. Módulo de V é constante. Então, se eu tenho 20 metros por segundo, eu ando 20 metros a cada segundo. Então, a cada segundinho, eu estou 20 metros para frente ou para trás, depende para quando eu estou andando. Eu posso ter movimento circular uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Qual que é a diferença? Movimento circular uniforme, minha trajetória é uma circunferência. Movimento retilíneo uniforme, a minha trajetória é uma reta. E aí, na aula de hoje, a gente vai tratar só de movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, a gente vai ficar quando a trajetória é uma reta. E já que a gente sabe a característica do movimento uniforme, a gente pode moldar essa equação aqui e chegar na equação horária do espaço. Eu vou pular esse passo, porque o nosso tempo é um pouco corrido e a gente tem que saber aplicar isso no vestibular, a gente tem que saber usar essa fórmula, que é a equação horária do espaço. Meu macete é o sorvete, supá, sovete. Então, S, supá, S0, so e VT, vete. Então, meu macete, supá, sovete. Então, o S representa espaço final, S0 espaço inicial, velocidade é a velocidade do meu móvel, ΔT é o intervalo que eu levo. Isso tudo a gente definiu antes, por isso é que aquelas definições são muito importantes. E aqui a gente vai para o nosso exemplo motivador. Eu quero saber qual que é a minha equação horária do espaço do do movimento uniforme. Eu pego a equação crua, S é igual a S0 mais VT, e vou substituir valor. Qual que é o meu espaço inicial? 0 metros, que foi de onde eu parti. Qual que é a minha velocidade? Foi que eu achei ali na velocidade média, porque lembra, a velocidade instantânea é igual a velocidade média para movimento uniforme. E eu vou colocar os valores. Então, meu espaço inicial é 0, minha velocidade é 1/3 e minha variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Qual que é o meu tempo inicial? É 0, né, pessoal? De novo, quando eu soltei o cronômetro. E com isso, eu posso, isso aqui é 0, isso aqui eu não preciso escrever porque é 0, meu espaço final é tempo final dividido por 3. Então, se eu quero saber o espaço para tempo igual a 3, é só colocar 3 segundos aqui em cima, dividir por 3, tá bom, galera? Aqui eu gostaria de falar sobre unidade. É sempre importante as unidades estarem compatíveis. Então, no meu exemplo, se eu usei espaço em metro, o meu tempo tem que estar em segundo. Se no exemplo o meu espaço, minha variação de espaço está em quilômetro, eu tenho que usar o tempo em hora. Mas se ele me dá diferentes unidades, ele me dá quilômetro e me dá hora e me dá segundo, por exemplo, eu tenho que transformar tudo para o quilômetro para metro ou segundo para hora, para eu poder dividir metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, unidades têm que ser compatíveis com o que a gente está usando, beleza? E com isso aqui vai ficar mais claro nos exemplos, mas é um bom resuminho para a gente partir. Então, questões que envolvem ultrapassagem ou encontro. Eu vou, primeiro passo, escrever a equação horária do espaço para os dois carrinhos ou os dois móveis. Segundo, para ponto material, os espaços finais são iguais. Então, eu escrevo a equação horária do primeiro carro, escrevo a equação horária do segundo carro e igualo ela, e eu tenho a questão de ultrapassagem, eu encontro para ponto material. E para ponto material, ultrapassagem e encontro é a mesma coisa. É só igualar os espaços finais. Já para corpo extenso, galera, minha ultrapassagem e encontro não são iguais. E com isso eu vou ter que achar no exercício a relação entre os espaços finais. Eu vou fazer um exemplo com vocês que vai ficar mais claro. E galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. A aula de hoje foi muito teórica. A primeira aula tem que ser teórica para a gente ficar claro os nossos conceitos. Só que daqui para frente vai ser mais exercício. Vão ter exercícios aqui junto e vão ter o resumo teórico também. Então eu espero que vocês leiam e que assistam os exercícios. E muito obrigado pela presença de vocês. Galera, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado novamente.